Olá, seja bem-vindo ao Pele em Pauta dessa semana. A acne é, sem dúvida, uma das principais queixas dos pacientes que procuram o dermatologista. Seja durante a adolescência ou também na fase adulta, essa doença pode até deixar sequelas na pele para toda a vida. Hoje conversaremos com uma das maiores autoridades no assunto, o dermatologista Dr. Luiz Maurício Costa. Tudo bem, Dr. Luiz? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Luiz, quais são as principais causas da acne? A acne atualmente ela é vista como uma doença multifatorial. Sim. A gente sabe que existe um fator hormonal nitidamente envolvido e é exatamente por esse motivo que durante a adolescência, naquele início da produção hormonal, a gente tem o despertar do quadro da acne e frequentemente também no outro extremo, mulheres que eventualmente possam ter alguma alteração hormonal podem persistir com esse quadro por um período mais prolongado já na fase adulta, às vezes até 30, 40 anos. Então, um dos fatores é hormonal. Perfeito. Um outro fator que é regularmente associado, e as pessoas percebem isso no dia a dia, é a questão da oleosidade. Então, a gente vê que as pessoas são portadoras de acne, elas têm uma oleosidade mais aumentada, mais elevada na pele. Então, o tipo de pele. O tipo de pele. Perfeito. E desse fator até deriva o fato de você não utilizar produtos que tenham muita oleosidade na pele dessas pessoas, porque evidentemente você pode ter uma piora do quadro ao utilizar esse tipo de produto. Vivemos num país tropical, né, com calor e tudo mais, sol. É natural que o brasileiro tenha uma pele mais oleosa ou o inverso? A sua colocação foi até interessante. Agora, de uma maneira geral, a acne é uma doença que ela está no mundo inteiro, né? Desde países de clima mais frio até países de clima mais quente. Talvez haja algum... Não é o único fator, né? Tá. Hajam outros fatores que ao se... Mas pode ser um elemento externo, talvez. Pode ser um elemento externo também. Perfeito. E existem outros fatores, como uma bactéria denominada Propionibacterium acnes e um processo inflamatório que hoje a gente imagina que ele esteja precedendo todo o processo da acne. Um outro ponto interessante também, Silvane, é a questão da alimentação, porque até alguns anos atrás... Eu ia te perguntar isso, se é mito ou verdade a questão da alimentação, a influência dela sobre a acne. Com certeza, até no momento em que eu fiz a minha pós-graduação em dermatologia, a gente encarava isso como um mito. Eu mesmo falei várias vezes com pacientes que não havia nenhuma relação. Mas, nos últimos anos, com as pesquisas progredindo, a gente conseguiu perceber que existem, sim, papéis importantes dos alimentos no aparecimento da acne. Sim. A gente sabe, portanto, que alguns alimentos que são ditos hoje de alta carga glicêmica, eles têm um papel no surgimento da acne. E aparece também o leite, por incrível que pareça, o leite, principalmente o leite desnatado, como um dos fatores causadores da acne. Agora, o quadro é tão complexo que até mesmo o tipo de lípido, ou seja, o tipo de sebo, de oleosidade produzido pela nossa pele, pode influenciar em ter ou não acne. E o tipo de lípido depende do alimento que eu consumo. Perfeito. Né? Então, Duas perguntas em uma. A acne, ela então deve ser considerada como uma doença. E em qual é o momento correto de se procurar o dermatologista, né, o médico? Não adorei essa colocação sua, Silvane. Sim, ela é considerada uma doença e realmente ela é, em toda a história humana, se você for pensar qual é a doença que você tem maior possibilidade de ter, de todas as doenças, é a acne. Então, ela está acessível a todos. Está acessível a todos, de uma maneira ampla, né, e no mundo inteiro, em todas as raças. Agora, do ponto de vista Bom, me perdi? Sim, se é considerada uma doença e qual é o melhor... Quando que se deve buscar o dermatologista? Exatamente. Sim. Eu gostei da sua pergunta porque isso é extremamente subjetivo, ou seja, alguns pacientes com acne relativamente leve têm um incômodo profundo. E outras vezes pacientes com acne até relativamente moderada ou severa já não têm. Então você tem muito de uma questão subjetiva de autoimagem, de como a pessoa se vê. Agora o que a gente percebe... Até que ponto isso gera desconforto, né, na autoimagem e até, né, no bem-estar, no dia a dia. No bem-estar. Mas agora, se você for
pensar, a partir de uma certa idade, que vai se tornando mais incomum a acne, se torna muito desconfortável. Às vezes uma mulher já em idade adulta, que já tem, enfim, 30, 35 anos, com aquela aparência de espinhas no rosto, ela não vai se sentir confortável, né? Sim. Tem uma reunião agendada, às vezes importante, e aparecem várias espinhas. A principal queixa do paciente em consultório é a estética? Você tem que sempre pensar que a acne ela tem uma sequela física também, né? Que a partir de determinado momento, acho que todos nós já vimos, você pode ter cicatrizes de acne. E aquelas cicatrizes de acne, elas trazem um impacto na vida daquela pessoa, inclusive na vida de trabalho. Hoje nós vivemos num mundo que é extremamente seletivo e que frequentemente você tem que se submeter a uma seleção e quando você está perante uma situação, por exemplo, de eu quero me candidatar a um emprego e eu vou atender público, mas eu tenho uma série de cicatrizes na minha face, aquela aparência minha é uma aparência desagradável. Porque pode até demonstrar um certo descuidado, né, com a própria imagem, então isso se reflete na qualidade, né, do trabalho que você se propõe. A imagem está associada, né? A imagem está associada. Essa questão de cuidado, de qualidade. E é interessante isso que você colocou, porque tem um estudo, esse estudo eles fizeram através de técnicas de computação gráfica, a mesma pessoa, eles colocaram cicatrizes na face dela e perguntaram para o público em geral, quais características você associa a essa pessoa, de uma maneira subjetiva. E as características negativas foram muito maiores naquelas pessoas que tinham na foto com as cicatrizes, em relação à foto da pessoa sem as cicatrizes. Sim, é então, existe um impacto subjetivo na maneira como eu enxergo essa pessoa. Né? É possível prevenir? Claro, com certeza. Aliás, hoje a nossa principal meta é prevenir, através do tratamento adequado, e esse tratamento é um tratamento amplo e muito individualizado. Porque existem graus diferentes de acne, existem tipos diferentes de lesões e existem tipos diferentes de pacientes. Sim. Então, tem pacientes que não se dispõem a utilizar tratamentos orais por receio de efeitos colaterais e tem pacientes que se incomodam com o uso tópico porque não tem adesão. Falam, não consigo usar regularmente, eu prefiro um oral. A famosa preguiça, né? A famosa preguiça. De se cuidar no dia a dia. Por aí, Silvana. Perfeito. E quais são os principais tratamentos, então, disponíveis? O tratamento oral é a isotretinoína oral, não é isso? E o que mais? O mais conhecido é a isotretinoína oral, porque ela realmente tem uma capacidade de oferecer uma resposta muito boa, porém, simultaneamente, é uma medicação que está ligada a efeitos colaterais importantes e que necessita de alguns exames médicos, exames laboratoriais, para você não incorrer em nenhum erro e não trazer nenhum problema para o seu paciente. Bom, a gente tende a reservar esses tratamentos que são um pouco mais arriscados, entre aspas, para quadros que são ou não responsivos, não responderam a outros tratamentos prévios, ou quadros mais severos. Sim. Então, eventualmente, chega um paciente para fazer uma consulta e você percebe logo que a mãe já tem cicatrizes de acne, o pai tem cicatrizes de acne e a criança já está iniciando com aquele quadro. Eu tendo a ser mais liberal, porque eu não quero esperar aquela criança desenvolver cicatrizes para depois eu fazer um tratamento eficaz. Sim. Agora, se você tem um quadro mais leve, se a pessoa tem um passado, uma genética que não tem tanto impacto nos pais ou nos avós, você normalmente tende a ser mais conservador. Agora eu volto para aquela questão que você falou, realmente existe uma individualidade que é muito grande. Sim. Você vê pessoas, às vezes, que têm um desconforto tão grande com aquilo e que já se submeteram, às vezes, a alguns tratamentos e que falam, olha, Luiz, eu estou ciente de todos os meus riscos, eu estou assumindo esses riscos e eu gostaria de fazer um tratamento definitivo. E desde que a pessoa não tenha nenhuma outra contraindicação, eu acho que não há nenhuma... Sim. Então, além do tratamento medicamentoso, existe também algum tipo de laser que possa ser adjuvante ou algum creme? Vários. Você pode pensar, lasers existem, peelings químicos existem, a gente pode lançar a mão de vários produtos tópicos no mercado. Então, você tem retinóides tópicos, peróxido de benzoíla, antibióticos tópicos, ácido azelaico, dapsona tópica. Então, você tem
uma gama de ferramentas que você está lá com sua caixa de ferramentas e você vai aplicar a ferramenta adequada para o seu problema adequado. E aí que você vai adaptar para cada um. Né, muita diferença, a bagagem profissional, né? E eu acho muito interessante o seu trabalho justamente por isso, porque além de ser dermatologista, um dermatologista que se interessou e se aprofundou muito pelo tema da acne. Mas né? é legal, não é? A acne é bom. Não é bom ter, talvez não, seja é bom ter, bom, é bom tratar. Né? Estudar o assunto. Doutor Luiz, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo passa tão rápido. Pois é, obrigado, Silvânia. Eu que agradeço. Esse foi o Pele em Pauta dessa semana. Aguardamos você aqui no próximo domingo.